mais querida da minha vida, aqui professora Adriane Fauci. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje tratando a respeito dos chamados princípios fundamentais. Tema super tranquilo, mas um tema que tem despencado na sua prova e assim, não tem caído mais assim como caía antigamente, não. Esse é um tópico que geralmente caía muito literal, exatamente como está na Constituição, mas não é isso que tem aparecido nas nossas provas, então por isso a sua atenção ela é bem importante agora. Então vamos lá, o que seriam os princípios fundamentais? Princípios fundamentais são princípios estruturantes, são princípios que vão dar os contornos do Estado brasileiro. Então a Constituição Federal, lá no iniciozinho dela, nos artigos 1º ao 4º da Constituição Federal, ela já vai dizer quais são os princípios fundamentais. Então, se me perguntar quais são os princípios fundamentais, aqueles elencados no artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. E eles vão dizer como que o Estado brasileiro se comporta, qual é a nossa forma de governo, se separa poderes ou se não separa, quais são os regimes políticos, os fundamentos, o que o Estado brasileiro visa alcançar e como ele se relaciona em um plano internacional. Assim a gente pode elencar de uma forma didática aqui, ó, os seguintes princípios fundamentais que a gente pode extrair desse artigo 1º ao 4º. Primeiro é o princípio federativo. O princípio federativo está previsto lá no artigo 1º caput da Constituição Federal, que vai dizer a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Então aqui ele já caracteriza o Estado brasileiro como sendo federativo. O princípio republicano também aqui no caput do artigo 1º. Eu tenho ainda o princípio democrático. O princípio democrático, ele também está no caput do artigo 1º e no parágrafo único do artigo 1º. Lá no artigo 1º caput, a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. Então a Constituição ela já diz que o Estado brasileiro ele é um Estado democrático e demonstra aqui a escolha pelo regime político democrático. E o parágrafo único vai dizer lá todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Então aqui nesse artigo 1º, então, vamos colocar aqui, ó, artigo 1º, tanto o caput quanto o parágrafo único do artigo 1º da Constituição vão caracterizar aqui o nosso princípio democrático. Separação dos poderes, artigo 2º da Constituição. O artigo 2º vai dizer o quê? São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, nós separamos poderes do Brasil. Eu tenho os fundamentos. Os fundamentos, eles são os alicerces, as bases do Estado brasileiro. E aqui você vai encontrar nos incisos do artigo 1º, aqueles numerozinhos lá em romano, tá? Eu tenho ainda os objetivos. Objetivos são coisas a serem conquistadas pelo país, que não necessariamente são essa realidade brasileira, mas são coisas que o Estado brasileiro visa alcançar. Então tem lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Então aqui são ações voltadas para o Estado. Os objetivos estão lá no artigo 3º da Constituição Federal. E eu ainda tenho princípios nas relações internacionais. Esses princípios nas relações internacionais vão dizer como que o Brasil se relaciona em um plano internacional, em relação a outros estados. Esses princípios aqui estão lá no artigo 4º da Constituição Federal. Então, a primeira coisa é você entender quais são os princípios fundamentais, ver que eles estão aqui distribuídos do artigo 1º ao 4º da Constituição e, infelizmente, aqui a memorização, ela é indispensável. Mas fica tranquilo que a gente tem mnemônica, a gente tem forma de você decorar, quando você vê, você já decorou quais são os princípios fundamentais. Então, todos eles se caracterizam como princípios. Uns são princípios e fundamentos, outros são princípios e objetivos, outros são princípios e também princípios nas relações internacionais, ok? Vou apresentar para você aqui uma classificação, que é a classificação do professor José Afonso da Silva. Professor, eu preciso saber essa classificação? Sim, essa classificação já foi cobrada em prova, mas fica tranquilo que é nada daquilo que a gente não tenha falado anteriormente. Só que esse doutrinador, que é bem importante para o direito, ele classifica esses princípios fundamentais em grupos. Essa classificação aqui já foi cobrada pela banca CESP. Quer ver como que ele faz? Ele vai dizer assim, ó, existem princípios fundamentais que são relativos à existência, à forma e estrutura do Estado. Por exemplo, o princípio federativo, que a gente acabou de falar. Por exemplo, quando falamos em soberania do Estado brasileiro, também é um princípio relativo à estrutura do Estado.
Aqui, princípios relativos à forma de governo. Princípios relativos à forma de governo é, por exemplo, o princípio republicano. Então, nós temos na Constituição princípios fundamentais relativos à forma de governo? Sim, quando ela fala que o Brasil é uma república. Temos princípios relativos à organização dos poderes? Temos sim, que a gente viu que é o princípio da separação dos poderes. Temos ainda princípios relativos à organização da sociedade. Esse princípio aqui, ele se refere ao artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, que vai dizer que a nossa sociedade, ela deve visar a construção, então, de uma sociedade livre, justa e solidária. Aí como é que vem em prova? Vem assim, ó. Entre os princípios fundamentais, não existe princípio fundamental voltado para a organização da sociedade. Errado, porque existe sim princípio fundamental voltado para a organização da sociedade, ok? Eu ainda tenho princípios relativos aos regimes políticos. Isso a gente já sabe, né? Quando falou que o Estado é democrático de direito, quando falou lá do parágrafo único do artigo 1º. Princípios referentes a prestações positivas do Estado. E essa foi uma questãozinha de 2016 que pegou muita gente. Se a gente for pensar nos objetivos da República, eu tenho lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais, promover o bem de todos, sem distinção de sexo, qualidade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses objetivos, eles estabelecem nada mais nada menos do que prestações positivas do Estado. Você não concorda? São coisas que a Constituição diz, Estado, você tem que fazer isso aqui, você tem que alcançar esse objetivo. Então eu tenho na nossa Constituição obrigações aqui que referem-se a prestações positivas do Estado dentro dos princípios fundamentais. Como que caiu em prova? Caiu exatamente assim, ó. Dentre os princípios fundamentais, não há princípios relativos a prestações positivas do Estado. E a questão estava errada, porque a gente acabou de ver que tem sim, tá? E ainda tem princípios relativos à comunidade internacional, que nada mais é também do que aqueles princípios nas relações internacionais. Então, bem simples. Agora a gente entendeu quais são os princípios fundamentais, que eles estão lá do artigo 1º ao 4º da Constituição, e como esses princípios se encaixam dentro dessa classificação. Aqui, nada que você não conheça, apenas uma forma de classificar, ok? Então vamos falar a respeito do nosso primeiro princípio fundamental. O primeiro princípio fundamental que a gente vai analisar é o princípio federativo. E o princípio federativo define a nossa forma de Estado. A forma de Estado é a forma como os poderes políticos se distribuem dentro de um determinado território. Só que antes da gente falar quais são as formas de Estado existentes, vamos analisar o que é um Estado. Vamos lá. Então, o que é um Estado? O Estado nada mais é do que uma sociedade. O Estado é um país, tá? Na nossa linguagem aqui seria um país. Como que faz para um negócio ser chamado de país? Como é que eu olho para aquilo e falo que aquilo é um país? Como que eu sei que aquilo é um Estado? O Estado é uma sociedade política que possui alguns elementos próprios. Então, para existir um Estado, eu preciso, primeiro, ter um povo. Esse povo, como que eu identifico quem é o povo de um Estado? Então, primeira coisa, o povo é o elemento humano do conceito de Estado. Eu sei que uma pessoa integra o conceito de povo de um determinado Estado se ela tiver a nacionalidade daquele Estado. Então, quem integra o povo brasileiro? Aquele que tiver a nacionalidade brasileira. Quem define a nacionalidade brasileira? O próprio Estado brasileiro, na Constituição. Então ele vai dizer lá, nasceu no território brasileiro, é brasileiro nato. Então essa definição de nacionalidade quem faz é o próprio Estado. Então quem integra o conceito de povo é aquele que possui o critério da nacionalidade, que é um vínculo com o Estado de natureza jurídica, de natureza política. Existe uma diferença importante para a gente entre povo, população e nação. Povo é aquele que tem o vínculo da nacionalidade. População é um conceito numérico. População é o número de pessoas existentes em um determinado território naquele momento histórico em que foi feito lá o censo. Então eu conto as pessoas que estão dentro do território brasileiro. Nesse caso aqui eu posso dizer que população abrange tanto os nacionais aqui residentes, mas também os estrangeiros. Então aqui é apenas uma questão numérica a população. Diferente também do conceito de nação.
O conceito de nação é um conceito sociológico. Aqui eu identifico as pessoas não por onde elas estão, em qual território elas estão, e sim por questões culturais, históricas, linguísticas. Tá? Então, povo, aquele que possui a nacionalidade, população, um conceito meramente numérico, número de pessoas aqui nacionais e estrangeiros, e nação, um conceito sociológico, o que une pessoas pela língua, pelos costumes, pela história. Muito bem, eu tenho ainda o segundo elemento, que é o elemento material, que é o território. Então, para que um Estado exista, ele tem que ter um espaço territorial onde ele vai mandar no seu povo, certo? Então, o espaço territorial onde o país, o Estado, exerce a sua soberania, nós chamamos isso de território. Tenho ainda o conceito de soberania. O que é soberania? Soberania é o elemento formal do Estado. Também pode aparecer na sua prova governo soberano. A CESP já colocou uma vez, dizendo assim, que são elementos do Estado, povo, território e governo, e ela deu como correta. É claro que melhor seria ela dizer governo soberano, mas ela disse governo e deu a questão ali como correta. Então, qual que é o terceiro elemento? Soberania ou governo soberano. O que é isso? Para que um Estado seja para que uma sociedade seja classificada como um Estado, esse Estado ele precisa mandar dentro do seu território. Logo a gente vai dizer que ele precisa ser supremo na ordem interna e independente na ordem externa. Explico porque é bem simples. Supremo na ordem interna e independente na ordem externa. Para eu olhar um grupo de pessoas reunidas em um território e falar aquilo é um país, essas pessoas ali, elas têm que se autodeterminar. Dentro do território tem que ser o Estado que manda ali dentro. Então, no nosso caso, o Brasil, ele tem soberania? Claro que tem. Por quê? Porque quem dá a última palavra para nós aqui dentro é o Estado brasileiro. Seja através do nosso poder executivo, do presidente, do legislativo, fazendo as leis que nos obrigam a fazer coisas, como também pelo judiciário que decide os nossos conflitos. Então, em última análise, quem dá a última palavra dentro do território brasileiro é quem? É o próprio Estado brasileiro. Isso é soberania. Além disso, soberania num plano externo significa ser independente. Para que um país seja chamado de país, ele não pode estar subordinado a outro país. Ele não pode ser colônia de outro Estado, certo? Então, o que significa ter soberania? Que um conceito clássico de soberania significa ser supremo aqui dentro, é ele que manda aqui dentro do território, e significa ser independente, não é subordinado a nenhum outro Estado internacional. Então, para que exista o Estado, eu preciso de pelo menos 3 elementos: povo, território e soberania. Então, quais são as formas de Estado existentes? Nós temos 2 formas de Estado importantes aqui para a gente: o Estado unitário e o Estado composto ou federativo. Estado simples ou unitário é aquela modalidade de Estado que possui apenas uma unidade de poder político. Lembra que eu disse para você que formas de Estado, uma forma varia em relação a outra forma de Estado, de acordo com a distribuição de poderes políticos em razão do território. Então, se eu tenho um Estado e existe um único poder político que manda em tudo, chamo isso de Estado unitário. Quando eu tenho uma divisão interna de várias unidades de poder político, eu tenho uma federação ou Estado composto, certo? Então, Estado unitário é aquele que tem um poder político e a federação quando tem mais de um poder político. Estados com extensão territorial menor geralmente adotam a forma de Estado unitária. Vê um exemplo? França, Uruguai, Paraguai, têm extensões territoriais pequenininhas. Logo, eles não precisam ter um monte de unidade política interna. Tendo um poder só, uma união, já é suficiente para conseguir organizar aquele território. Diferente do Brasil. O Brasil é um país de uma extensão territorial imensa. Logo, imagine que existisse um único governo, né? Um único poder político, não ia dar conta. Então, o que acontece? Acontece a descentralização política. Eu crio dentro do Estado várias unidades. E no Brasil a gente tem várias, né? Eu tenho a União, aí dentro da União eu tenho ainda divisão em estados. Dentro do Estado eu tenho um negócio chamado divisão em municípios e ainda tem um outro que é o Distrito Federal. Então, no caso brasileiro, nós adotamos essa descentralização política através da escolha da forma de Estado federativa.
Para existir uma federação, eu não preciso de 4 poderes políticos como a gente tem no Brasil. Eu preciso de pelo menos 2. Então, se existir uma união e tem o Estado, tem uma federação. Só que o Brasil ele não se contenta com pouco, né, filho? Ele gosta de união, Estado, vamos criar municípios. Se puder criar dentro do município mais outra coisa, a gente quer criar também, tá? Mas para existir uma federação, eu preciso de pelo menos 2 unidades de poderes políticos, ok? Vamos passar aqui para a próxima, vamos falar um pouquinho a respeito das noções envolvendo o federalismo. O federalismo, como eu disse, ele nada mais é do que uma aliança, uma união entre entes, em prol de um todo, certo? Isso é federalismo. Quando que surgiu essa forma de Estado federativa? Ela surge com a Constituição norte-americana em 1787. Isso aqui já foi objeto de prova também. Então, quando que surge esse modelo de Estado federativo? Com a Constituição Americana de 1787. No Brasil, nós adotamos essa forma em 1889 com a Proclamação da República. Então, junto com a Proclamação da República, nós tivemos a adoção do modelo federativo. Só que nós tivemos esse modelo previsto em uma Constituição apenas em 1891. Então, quando que surge o federalismo no Brasil? Em 1889, com a proclamação da República. O mesmo decreto que proclamou a República, proclamou a forma de Estado federativa. Só que isso só foi formalizado em uma Constituição em 1891. A adoção dessa forma de Estado federativa, ela está prevista lá no artigo 1º da Constituição Federal, só que ela não pode ser interpretada de forma isolada. Eu tenho que entender o federalismo, como ele funciona no país, com o artigo 1º, mas também analisando o artigo 18 da Constituição Federal. Quer ver? Vem comigo ali na tela, para eu destacar algumas coisas importantes, para a gente também não errar, questãozinha fácil. Olha o que diz o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, tá? Esse união que ela se refere aqui, ó, tá no sentido de união de junção, sim e não ao mesmo tempo. Isso porque essa união aqui, apesar de não estar com letra maiúscula, é a união como a gente conhece hoje, tá? Então vamos analisar aqui o artigo 18 junto. Olha o que diz o 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Essa união que está aqui, ó, em letra maiúscula, é a mesma união que a gente viu aqui em letra minúscula. É claro que seria maravilhoso se no artigo 1º ele tivesse colocado união com letra maiúscula, mas essa união no sentido de junção indissolúvel é a mesma união do artigo 18. Logo, a gente pode dizer que o Estado brasileiro, que é chamado de República Federativa do Brasil, que é o nome do país Brasil, esse ente aqui é dotado de soberania, porque é o Estado, lembra? Tem povo, território, soberania. Essa é o nome do país Brasil, República Federativa do Brasil. Esse ente aqui é formado pela junção de outros entes. Quem são esses entes políticos? Eu tenho a União, eu tenho os estados, eu tenho os municípios e o Distrito Federal. Esses entes aqui, ó, não têm soberania. Esses entes aqui possuem autonomia política. Autonomia política. Ah, professora, autonomia e soberania é a mesma coisa? Claro que não, claro que não. Soberania é essa capacidade de ser supremo dentro do seu território, mandar na coisa toda. Autonomia é mais simples que isso. Autonomia significa poder se organizar, poder fazer suas próprias leis, poder ter receitas próprias. Tópico esse que a gente vai estudar com mais detalhes lá em Organização do Estado, tá? Mas o que eu quero que você saiba aqui, que é o que cai nesse tópico de federalismo, em princípios fundamentais, é que quem tem soberania é o Estado brasileiro, República Federativa do Brasil. Esses entes aqui não têm soberania, eles possuem autonomia. Logo, eu posso afirmar que República Federativa do Brasil e União são coisas diferentes. A República Federativa do Brasil é o Estado, é aquele que se relaciona internacionalmente. Quem vai lá na ONU conversar com os caras? República Federativa do Brasil. Logo eu vou dizer que essa República Federativa é uma pessoa jurídica, anota isso que é importante,
de direito público internacional. Porque é o país Brasil, né? Que vai se relacionar lá com os outros países. Esses outros entes aqui não são pessoas de direito público internacional. São pessoas jurídicas de direito público interno. Porque são entes dentro do país Brasil. Como que vem em prova? Um monte de questão dizendo que a União é pessoa jurídica de direito público internacional. E não é. Ela é pessoa jurídica de direito público interno, porque ela é uma pessoa dentro da Unidade Federativa Brasil. Certo? Muito bem. Outra coisa que é importante é que eu disse que eles possuem autonomia. Se eles possuem autonomia, é porque não há hierarquia entre os entes da federação. Então, um ente federativo não manda no outro ente federativo. Eles são todos iguais em termos de relação hierárquica. Então, a União não manda no Estado, nem o Estado manda no município. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Que acha que a União manda em tudo, mas não é. A União, ela tem as suas atribuições, o Estado a deles, os municípios a deles, o Distrito Federal a dele também. Um não manda no outro. Não existe hierarquia, portanto, entre os entes da federação. Ok? Vamos ver um pouquinho mais. Bom, agora que a gente entendeu, então, o que é o federalismo, quais são os entes que compõem a federação, vamos esquematizar aqui no quadro quais são as principais características de um modelo federativo. Primeiro, aquela que você já sabe, para existir uma federação tem que ter soberania do Estado federal, que no nosso caso, República Federativa do Brasil. Eu tenho que ter autonomia dos entes que compõem a federação, da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal. Todos eles são autônomos. Essa terceira característica talvez é uma das mais importantes para a sua prova. A Constituição vai nos dizer que essa República Federativa do Brasil, ela é uma união indissolúvel. Isso significa o quê? Que em um modelo federativo não pode um ente federado se separar da federação. Isso não significa que dentro da organização política do Brasil eu não possa, por exemplo, criar novos estados, criar novos municípios. Isso eu posso. O que não pode é uma unidade já existente se separar do país Brasil. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar a respeito de movimentos separatistas no Brasil, especialmente o povo do Sul aqui, que quer separar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Não sei do que nós vamos viver, né, gente? Sei lá, da soja, de certo, né? Porque, por favor, né? Mas tem louco pra tudo. Quer separar o Brasil, aquela história toda. Você acha que isso é possível? Aí muitos falam assim, não, pode sim, através de plebiscito. Claro que não pode. O modelo, ele é federativo. Ah, mas lá na Irlanda... Irlanda é Brasil? Irlanda é federativo? Lá nos outros países... Não, não é. Então é por isso que lá pode, aqui não pode. Aqui no Brasil não existe o chamado direito de secessão. O direito de secessão seria o direito de se separar de um modelo de Estado. No Brasil, por ser uma federação, não há esse direito. Inclusive, caso um Estado queira aí tomar corpo um movimento separatista, é hipótese de um dos requisitos que a gente vai falar ainda, chamada de intervenção federal. Certo? Então, o pacto, ele é o quê? Indissolúvel. Se começar a querer separar, a União pode vir e se meter nessa história toda. A ideia é que haja aqui a indissolubilidade ou indissociabilidade do núcleo federativo. Ok? Muito bem. A quarta característica é a seguinte: para que exista uma federação, eu tenho que ter um documento formal, escrito, que constitua esse pacto. O documento formal escrito que a gente tem é quem? A Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é o documento formal, solene, escrito, que cria e institui esse modelo federativo. Ainda, para existir uma federação, eu tenho que ter divisão de atribuições, de competências. Você concorda comigo que se existe uma federação, eu tenho unidades autônomas, certo? E eu disse para você que essa autonomia significa que eles podem se auto-organizar, ter autogoverno, fazer suas próprias leis, ter dinheiro próprio. Ué, para eles terem tudo isso, alguém tem que ter dito que os entes federativos têm essas atribuições. Então, para existir uma federação, a Constituição Federal, ela tem que repartir essas competências. Ela tem que dizer aquilo que compete a cada ente. Sem divisão de atribuições, não existe federação. Eu tenho um Estado unitário, que daí só uma pessoa faz. Mas em uma federação, eu tenho necessariamente
que dividir essas atribuições. E a Constituição faz exatamente isso. Então a gente vai estudar mais pra frente, que a gente vai ver lá que a Constituição vai dizer assim, compete à União fazer isso, isso, isso. Compete aos municípios fazer isso, isso e aquilo. O que ela está fazendo? Ela está dizendo como que o modelo federativo deve ser realizado, tá? A nossa sexta característica aqui, ela é super importante. Para existir um federalismo, eu preciso que as vontades parciais tenham voz junto ao poder central. Presta bem atenção. Eu tenho um ente que representa a vontade do todo, não tenho? Acompanhe. Tenho ou não tenho? Tem, que é a União, certo? A União é o ente que representa a vontade de toda a federação. Só que como que a União vai formar a vontade do todo? Como que a União sabe o que o país Brasil precisa? Ué, ela vai ter que ouvir as vontades parciais. Vontades de quem? Dos estados, certo? Então os estados, eles têm que ter voz junto à União. E daí, como que os estados, então, eles falam junto à União? Como que a União vai descobrir o que os estados precisam? Bom, os estados elegem representantes. Quem são os representantes dos estados? Os senadores. Então, os senadores são a voz dos estados junto à União, que é o que caracteriza, essa característica aqui, que é o bicameralismo do poder legislativo da União. Então, é por isso que o poder legislativo lá da União, que é o Congresso Nacional, tem duas casas. Uma para ouvir o povo e outra para ouvir os estados, por ser uma característica do modelo federativo. Então, para fazer valer a vontade do todo, não basta a União fazer do jeito que ela quiser. Não, ela vai ter que ouvir as vontades parciais. E essa representação é feita através dos senadores, tá? A nossa sétima característica, que foi a que eu comentei, que é a intervenção federal. A intervenção federal é um requisito de manutenção da federação. Então, se alguém está descumprindo esse pacto federativo, pacto esse previsto de forma taxativa lá na Constituição, pode ocorrer a intervenção federal. Intervenção é o contrário da ideia do federalismo, que a ideia do federalismo é que um ente seja autônomo em relação a outra. Mas em situações excepcionais, para manter esse pacto federativo, ocorre a intervenção federal. E ainda a nossa última característica aqui, que é a possibilidade de controle jurisdicional ou judicial de constitucionalidade. Explico. A gente monta um estado com vários entes. Então, eu tenho vários entes com competência disso, você faz aquilo, você faz aquele outro. Todo mundo está bem bonito fazendo as suas atribuições. Eu tenho o Estado Federal com soberania, todo mundo com autonomia, maravilha. E se alguém começar a descumprir esse acordo? E se de repente o Estado começar a fazer uma lei, que quem tem que fazer a lei é a União? E se o município falar assim, ah não, eu quero fazer uma Constituição aqui dentro da minha casa? Quem que vai dizer, não, município, você não pode fazer isso? Quem pode controlar a constitucionalidade? Quem pode analisar se está todo mundo cumprindo aquilo que a Constituição Federal determinou? Como regra, quem faz controle de constitucionalidade no nosso país é o Poder Judiciário. E especialmente quem? Especialmente o STF, que é o tal do guardião da Constituição Federal. Então, para existir um modelo federativo, eu tenho que ter um ente, um órgão, que vai fazer o controle disso tudo. Que no nosso caso, com preferência, mas não só, é o Poder Judiciário. Ok? Muito bem. O nosso modelo federativo, ele é classificado como cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea mesmo? Cláusula pétrea é aquele núcleo constitucional que está previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º, que não pode ser abolido. Não pode ter uma emenda constitucional para extinguir esse modelo. Então, se falasse assim, ah, prof, vamos fazer uma emenda constitucional para separar o estado do Rio Grande do Sul do Brasil. Não pode. Por quê? Porque o modelo federativo, da forma como temos, ele é o quê? Cláusula pétrea. Não pode ser abolido. Quais são os tipos de federalismo existentes? E aqui bem rapidinho, porque é bem tranquilo mesmo. Quais são as formas de federalismo? Eu posso ter o federalismo chamado por agregação e federalismo por desagregação. Um federalismo por agregação é aquele que se forma a partir de outros países que se unem. É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu tinha vários países, que eram as 13 colônias e tal, que se juntaram para formar uma federação. Então, cada um era um paizinho que juntou com outro paizinho, que juntou com outro paizinho. Cada país abriu mão da sua soberania e ficou só com autonomia. Então, eles se agregam, eles se aglutinam, certo? O federalismo por desagregação é o contrário.
Federalismo por desagregação é quando eu tenho um Estado que é unitário, que tem um único poderzinho político, e eu descentralizo, eu crio novas unidades de poderes políticos. Então, um é o contrário do outro. Agregação, vários países que se juntam para formar um só. Desagregação, eu tenho um Estado unitário que cria novas unidades de poderes políticos autônomos, certo? Quando eu tenho um federalismo por agregação, nós dizemos que o movimento de criação foi centrípeto. Centrípeto porque junta, aglutina. Eu não sei por que eu faço sempre esse movimento, mas eu não sei. Para mim, eu decorei assim. Então, o movimento centrípeto é aquele que agrega, é aquele que junta. Enquanto que o movimento centrífugo é de dentro para fora. O Brasil, ele era um estado unitário, lembra do Império e tal? Tinha uma divisãozinha lá, um negócio que a tia Clarice falava de capitanias hereditárias. Você lembra disso? Puxou lá atrás agora na memória, né? Capitanias hereditárias. Essas capitanias não eram nada, era só uma forma do imperador conseguir dominar lá o território. Essas capitanias passaram a ter autonomia. Então, era um estado unitário que não tinha nada. De repente, foram criadas novas unidades de poder político, de dentro para fora. Centrífugo, então, é o movimento de criação do federalismo brasileiro. Aí a CESP apareceu assim com uma questão. O federalismo brasileiro é um federalismo por segregação. Certo ou errado? Aí você falou assim, não, professora, você falou que o federalismo brasileiro é por desagregação. Tá, mas o que é o contrário de segregação? O contrário de segregação é agregação. Então, sim, o federalismo brasileiro é um federalismo por segregação. Então, vou colocar aqui, ó, desagregação ou segregação. Esse é o modelo adotado, né, que foi criado o federalismo brasileiro. Eu tenho ainda o federalismo dual ou cooperativo. Federalismo dual é aquele em que o modelo adota a divisão estanque de competências. Então, no federalismo dual, vai estar assim, compete à União, só a União pode fazer isso aqui. Compete aos municípios, só o município pode fazer isso aqui. Compete aos estados, só os estados podem fazer. Não existe no federalismo dual cooperação entre os entes. Eles não podem exercer a mesma competência de forma simultânea. Isso é um federalismo dual. Federalismo cooperativo é aquele em que há competências comuns entre os entes ou competências de natureza concorrente. No Brasil, nós adotamos o federalismo cooperativo e você pode encontrar isso especialmente no artigo 23, 24, mas principalmente no artigo 23, parágrafo único da Constituição, que vai falar que os entes devem cooperar para a realização de determinadas competências. Então, o federalismo brasileiro adotado é um federalismo cooperativo, porque permite que mais de um ente exerça a mesma atribuição. Simétrico ou assimétrico. Aqui a gente tem um probleminha. Federalismo simétrico ou assimétrico, ele tem uma divergência da doutrina de se o federalismo brasileiro é simétrico ou assimétrico. Aqui nós vamos levar em consideração a posição da banca CESP. Eu vou falar o que é um, o que é outro, mas vamos falar principalmente da posição da CESP. O federalismo simétrico é aquele quando há uma homogeneidade entre os entes, quando os entes são basicamente iguais ou similares. E o tratamento que a União dá para esses entes é igualitária. Então, quando a União trata todos os entes da federação iguaizinhos, eu tenho um federalismo simétrico. É claro que isso só é possível também se os entes são homogêneos. Em um federalismo assimétrico, existe uma heterogeneidade entre os entes da federação e a União, então, vai dar tratamento diferenciado. Parte da doutrina vai dizer que o federalismo brasileiro seria simétrico. Simétrico porque a União trata os entes iguais. Aliás, os entes têm voz na União de forma igualitária. Quer ver? Nós elegemos quantos senadores por estado? 3, certo? 3 para todo mundo? Sim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo mundo elege quantos senadores? 3. Então, a participação dos estados na União não é igual? Sim. Então, por conta disso, muita gente vai dizer que o federalismo brasileiro seria simétrico. Mas outras pessoas vão dizer não. O federalismo do Brasil ele é assimétrico. Por quê? Porque existe diferença entre os entes da federação e mais, a União trata esses entes de forma diferente. Existe criação de unidades de destinação de receitas específicas para estados, de regiões de desenvolvimento, então eles não são tratados de forma igualitária. O que a CESP adota? A CESP diz que o federalismo brasileiro é assimétrico, ok? Mas há divergência entre as bancas também. De terceiro grau ou de segundo grau? Aqui vou precisar que você preste bastante atenção comigo, porque é simples, mas você piscou, você perdeu.
A CESP, assim como o doutrinador chamado Marcelo Novellino, entende que o federalismo no Brasil seria um federalismo de terceiro grau. Isso porque a gente tem uma estrutura tríplice. Eu tenho lá a União, aí dentro da União eu tenho o Estado, e dentro dos Estados eu tenho os municípios. Aí você vai dizer para mim, mas não tem o tal do Distrito Federal? Vou dizer sim, mas você sabe que o Distrito Federal, ele é um negócio que, às vezes ele é Estado, às vezes ele parece com o município, ele não é tipo uma quarta ordem, entendeu? Ora ele parece Estado, ora ele parece município. Então, por isso, essa doutrina, e a CESP adota ela, vai dizer que o federalismo brasileiro é de terceiro grau, porque, na verdade, tem uma estrutura tríplice. Simples? Simples. Outra parte da doutrina vai dizer, não, o federalismo brasileiro é de segundo grau. Essa doutrina que diz que é de segundo grau, ela não leva em consideração a estrutura, ela leva em consideração os graus de constituição existentes. Bem simples, dá uma relaxada aí, ó. A União, ela se organiza através de uma Constituição, certo? Que é quem? Constituição Federal. Os estados também, só que não é Constituição Federal nos estados. Como é que é o nome nos estados? Constituição Estadual. E nos municípios? Município não tem Constituição, não. Não tem? Não. Município tem um negócio chamado Lei Orgânica. Logo, quantos graus constituintes nós temos? 2. Então, quem leva em consideração o grau de Constituição vai dizer que o federalismo é de segundo grau. Quem leva em consideração só a estrutura vai dizer que a estrutura é tríplice. Simples? Então, quem leva em consideração que a estrutura federativa é tríplice vai dizer que o federalismo é de terceiro grau. Quem vai falar da auto-organização em graus constituintes vai falar em federalismo de segundo grau. Ok? Muito fácil. Federalismo de equilíbrio, integração e orgânico, só para a gente finalizar aqui, ó. O federalismo de equilíbrio é aquele que visa equilibrar as atribuições no modelo federativo. Então, quando existe uma distribuição igualitária, equilibrada de atribuições, chamamos de federalismo de equilíbrio. Quando eu tenho uma integração, o que é o federalismo por integração? É quando eu tenho um federalismo, na verdade, de fachada. Na verdade, esse Estado queria ser unitário, mas chamou de federalismo por integração. Isso aqui foi típico das ditaduras aqui na América Latina, que, na verdade, tem uma federação, mas as unidades que compõem essa federação não têm quase autonomia. Então, é um mero federalismo formal, um federalismo de fachada, tá? E o federalismo orgânico? O federalismo orgânico é aquele em que o todo, a União, ela é predominante em relação à parte. Então, eu coloquei que aqui o todo ele é mais importante que a parte. Então, no federalismo orgânico, a federação é pensada como um organismo, em que o todo é mais importante que as partes específicas. Certo? Então, apenas uma classificação aqui pra gente. Vamos ver como é que isso cai em prova? Vamos lá, que aqui que é o mais importante, né? Olha lá como é que diz a nossa primeira questão. De acordo com a doutrina, os princípios constitucionais fundamentais estabelecidos no título 1 da Constituição de 88 podem ser discriminados em princípios relativos à existência, à forma e tipo de Estado, à forma de governo, organização dos poderes, organização da sociedade, da vida política, do regime democrático, prestação positiva do Estado e a comunidade internacional. Veja que essa questão está apresentando aquela classificação que a gente estudou do José Afonso da Silva. Adotando essa classificação, é exemplo típico de princípio fundamental relativo à forma de governo, o princípio republicano, certo? Então, a gente lembra que a gente falou, princípio relativo à forma de governo é o princípio republicano, certinho? Só para você ver como cai essa classificação. No federalismo orgânico, há uma presença marcante do ente federal em detrimento das unidades federadas. Não foi isso que a gente falou? Que no federalismo orgânico o que vale mais é o todo, o ente federal, em detrimento, deixando de lado as unidades federadas. Entre as características comuns do Estado Federal, inclui-se a representação das unidades federativas no Poder Legislativo Central, lembra que a gente falou através dos senadores, a existência de um Tribunal Constitucional, aqui ele se refere ao controle de constitucionalidade e a intervenção para a manutenção da federação. São requisitos e características que a gente estudou? Então tá certinha.
A forma de federalismo adotada no Brasil é conhecida como federalismo de segregação e centrífugo, sendo os Estados-membros dotados de autogoverno. É por segregação? Sim, que a gente viu que não é por agregação. E o movimento de criação é centrífugo também. Certinha essa classificação. Olha aqui. O federalismo brasileiro constitui um federalismo de duplo grau, por ter a Constituição da República reconhecido aos municípios autonomia política, administrativa, normativa e financeira, e definido suas competências privativas, regra geral, de forma expressa. O que a gente viu? Todas as questões são CESP, né? A gente viu que ela está o quê? Errada, porque o federalismo, quando ele considera aqui a figura dos municípios, é um federalismo, na verdade, de terceiro grau. Ok, senhor? Espero muito que você tenha gostado da nossa aula. Era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Forte abraço e até a próxima.